levantado em um tempo de calamidade espiritual, política e social. Ele foi levantado em um tempo de crise em todos os sentidos. O profeta Abacuque foi levantado em um tempo onde o rei Josias, que tinha promovido um grande avivamento no período do seu reinado, estava sendo finalizado e agora está para se apropriar do trono em Judá o rei Joaquim. Mas também, quando você vai analisar o contexto histórico, a Síria naqueles dias estava em declínio e um novo império estava se levantando, que era o império de Babilônia, que eu vou falar mais aqui alguns minutos mais à frente. Então, analisando o contexto histórico que o profeta Abacuque estava inserido, era um contexto muito difícil para qualquer um que exercesse o ministério profético naqueles dias, porque o profeta Abacuque, ele estava contemplando diante dos seus olhos corrupção entre os líderes políticos, entre a liderança religiosa, entre o sistema judiciário dos seus dias, e ele vai contemplando diante dos seus olhos que tanto o poder judiciário daqueles dias, quanto os líderes políticos e religiosos eram corruptos, eles recebiam subornos, eles eram corruptos por natureza. E nós vamos analisar também que havia uma negligência tão grande da Torá naqueles dias. Os judeus, ou seja, os israelitas, não estavam levando o eterno com seriedade. Daí você vai perceber que Abacuque, ele pede para Deus avivar a sua obra, porque diante dos olhos de Abacuque, ele vê a nação de Israel mergulhada no paganismo, ele vê idolatria, ele vê apostasia, ele vê imoralidade sexual, ele vê um povo divorciado da Torá, ou seja, da lei de Moisés. Ele vê um povo que não está levando o eterno com seriedade. No capítulo de número 1 do livro do profeta Abacuque, nós vamos perceber que ele fala que diante dos seus olhos ele vê violência, iniquidade, opressão e destruição. Porque se você for analisar o livro do profeta Abacuque, diríamos que 100% desse livro é um diálogo de um profeta para com o eterno de Israel. 100% desse livro é o profeta questionando o eterno, interrogando ao eterno, claro que com respeito. Nós não vemos Abacuque com atrevimento, mas Abacuque questiona Deus acerca de algumas coisas que ele está vendo diante dos seus olhos. Preste aqui atenção. O nome Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. Aquele que abraça a causa, aquele que abraça os órfãos, aquele que abraça a situação, aquele que abraça os necessitados, aquele que abraça a missão, aquele já está dando glória a Deus, aquele que abraça a chamada profética, aquele que abraça todo tipo de situação desfavorável diante dos seus olhos. Quem está aqui nessa noite abraçando o avivamento? Quem aqui nessa noite está abraçando a causa? Quem aqui nessa noite está abraçando a missão que Deus te vocacionou para uma grande obra? Então, no capítulo de número 1, nós vamos perceber que Abacuque, ele, de uma certa forma, ele acha que Deus está inerte diante de toda a situação que está diante dele, porque ele vê toda essa situação que eu mencionei aqui diante dos irmãos, e ele questiona a Deus: Deus, onde é que o Senhor está? Será que o Senhor não está vendo tudo isso que está acontecendo diante dos seus olhos? E ele fica nesse questionamento, porque o livro do profeta Abacuque é um livro de poemas. São poemas escritos em forma de oração, porque Abacuque, ele, dentre todos os profetas, eu não poderia me esquecer de falar isso aqui, dentre todos os profetas, ele foi o profeta mais culto, mais intelectual. Abacuque, ele foi um filósofo. Abacuque, ele era músico, ele estava envolvido com as coisas sagradas dentro do templo do Senhor, e também ele era poeta. Quem está entendendo o que eu estou falando? Foi um homem que
sua vida a serviço do reino do eterno de Israel. Mas Abacuque aqui, ele faz questionamentos para com Deus, porque tem horas que você vê a violência na terra, tem hora que você vê tanta criminalidade, tem hora que você vê tantas coisas diante dos seus olhos, que você se faz uma pergunta: cadê Deus que não está vendo essas coisas? É tufão, é furacão, é maremoto, é pessoas se suicidando, é jovens morrendo de overdose, de drogas, é tantas coisas diante dos nossos olhos. Cadê Deus que não está vendo todas essas coisas? É óbvio que Deus está nos altos céus, contemplando os moradores da terra. A resposta que Deus vai dar para Abacuque não era a resposta que Abacuque esperava. Abacuque questiona Deus: Deus, eu só vejo violência, eu vejo o sistema judiciário debaixo de corrupção, os profetas estão se vendendo, os sacerdotes estão se vendendo, os reis são corruptos. Deus vai responder esse profeta no versículo de número 5, que diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realize em vossos dias obra tal que vos não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Se você ler do verso 5 ao verso 11, é a resposta de Deus para Abacuque. Presta atenção. E que resposta é essa? É uma resposta inesperada. Ele não esperava essa resposta. Ele fica perplexo, ele fica perturbado dentro de si. Quem? O profeta Abacuque, porque ele não esperava essa resposta. Como assim, Senhor? Marcha sobre Jerusalém quem? Os caldeus. Quem eram os caldeus? Era a Babilônia, liderada pelo filho de Nabucodonosor, e consequentemente Nabucodonosor, que assumiria o trono mais tarde. E eles estão vindo marchando no futuro para devastar Jerusalém e o reino do sul, capital Jerusalém. Então Deus, ele vai usar os babilônios, ou seja, os caldeus, para castigar o seu. Usar a Babilônia com o chicote dele para chicotear o povo dele e trazer o povo de volta para a presença do Eterno. Porque, como eu mencionei, o povo estava divorciado da Torá, o povo estava distanciado das leis de Deus. Então o profeta argumenta diante de Deus, ora a Deus, Deus responde não aquilo que ele queria ouvir, mas no verso de número 12 até o verso de número 17, ele fica ali não querendo receber aquela resposta de Deus, e ele vai interceder pelo povo, porque profeta de Deus, que tem características de profeta, ele se coloca sempre na brecha pelos outros. Ele não é aquela pessoa que vive pedindo oração, pelo contrário, ele é uma pessoa que sempre está na brecha, está na intercessão. Eu vejo gente dizendo que eu sou profeta, Deus me levantou como profeta, mas é inimigo da oração, não gosta de orar, não gosta de interceder pelas pessoas. Mas todos os profetas da Bíblia Sagrada, Moisés, Jeremias e tantos outros, sempre foram homens de oração, que se colocavam na brecha, que se colocavam na intercessão, que se colocavam diante de Deus, aleluia, clamando, intercedendo, buscando a face do Eterno. Tudo isso aqui que Abacuque está contemplando diante dos seus olhos é resultado do pecado da nação de Israel. E Deus fala: vou castigar esse povo. Mas no verso 12 em diante, ele interroga ao Eterno, e mais uma vez ele diz que Deus é compassivo, Deus é misericordioso, que Deus não tarda em irar. É verdade, mas Deus disse: não, essa ira vai descer, eu vou julgar Israel, a justiça vai descer sobre os moradores da terra. Aí ele não se contenta, Abacuque. No capítulo 2, ele sobe para a torre de
vigia. Eu estou aqui pregando que está na palavra. Ele sobe para a torre de vigia. Ele não se contentou com a resposta de Deus. Sobe a torre de vigia num lugar bem alto e ele diz: eu vou esperar agora o que é que Deus vai falar comigo. Parece que não foi suficiente que Deus falou para ele, mas ele sobe a torre de vigia e Deus respeita o profeta e ele sobe lá em cima. No capítulo 2, quem tem a Bíblia aberta, acompanha comigo o versículo 1. Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dará e que resposta eu terei à minha queixa. Esse tempo que Abacuque se encontra nessa torre de vigia é um tempo que às vezes muitos de nós não gostaríamos de esperar, porque a resposta não vem na hora que Abacuque quer que a resposta venha. Deus não vai responder a Abacuque simplesmente porque ele é um profeta. Deus não vai responder a Abacuque porque simplesmente Abacuque é um poeta, um músico, um levita da casa de Deus. Deus não vai responder a Abacuque simplesmente porque Abacuque tem relacionamento, tem intimidade com o Eterno de Israel. Deus vai responder a Abacuque porque ele quer responder, mas não é porque Abacuque está manipulando Deus. Eita Jesus! Olha! Ele está em uma posição privilegiada. Perceba que torre de vigia é um lugar. Ele está na condição de alguém que está aguardando uma resposta. Se ele estivesse lá embaixo, Deus poderia até responder a ele, com certeza, porque o nosso Deus é ilimitado. Deus não pode se limitar a espaço, a tempo, a nada. Deus é ilimitado. Deus não é limitado. Mas ele sobe em uma posição porque ele espera receber da parte de Deus uma resposta. Deus está dizendo aqui para nós nessa noite que não é noite de descermos, é noite de subirmos. Porque faz tempo que você desceu da torre de vigia, faz tempo que você desceu da torre, e ele está convidando vocês para subir para a torre, porque ele quer te responder algumas questões da sua vida. Alguns questionamentos que você tem feito, ele vai te responder. Mas Deus está convidando aqui essa igreja para subir na torre de vigia, ficar de prontidão, em vigilância, porque vai vir um decreto do céu para a terra ao teu respeito, e o nome do Senhor vai ser glorificado nos céus e na terra. Levanta essa mão, glória nessa noite, porque a presença do da vai descer essa noite dessa casa. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga assim: está vindo resposta. Está vindo uma resposta do céu ao teu favor. Deus já decretou a Abacuque uma grande vitória ao teu favor, Abacuque. Abacuque, levanta essa mão e crê nessa profecia. Vai vir um decreto do céu para a terra por esses dias na tua vida. E não tem Satanás, não tem demônios, não tem cara feia, não tem oposição, não tem conspiradores que vai atrapalhar o agir de Deus por esse dia na tua casa. Olha para o seu irmão e diga assim: o que é que está esperando? Vamos subir para a torre? Capítulo 2, Deus responde a Abacuque. E a resposta também não era aquilo que ele gostaria de ver e nem de ouvir. Deus disse: escreve sobre tábuas, escreve com letras legíveis, para que quem passar correndo vê o que está escrito. E o que estava escrito ali era o julgamento contra os caldeus, contra os babilônios, porque Deus vai usar eles contra Judá, mas ao mesmo tempo Deus vai castigar os inimigos do povo dele. Mas no capítulo 3, Abacuque, ele entende a vontade de Deus contra Judá, e ele escreve um poema sob forma de oração. E no verso 2 ele pede para Deus avivar a sua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra. Pastor, nós estamos urgentemente buscando um genuíno avivamento desse século XX. Pastor, o que é que eu devo fazer para que eu possa contemplar o avivamento em meus dias?
Pastor, o que é que nós devemos fazer para buscar o avivamento? Em primeiro lugar, temos que buscar a Deus com intensidade. Não existe avivamento sem oração. Não. Sabe disso? Não existe avivamento sem oração. Pastor, mas está tendo um avivamento lá não sei aonde. O povo orando? Não. Pois é fogo de palha. Isso não é avivamento. Olha aqui para mim, já vou encerrar. Buscar a Deus com intensidade. Arrependimento de pecados. Ter fome e sede das coisas espirituais. Estou dando aqui a receita para nós. Se a gente quiser vivenciar um genuíno avivamento e verdadeiro. Quebrantamento. Se separar do pecado. Abrir mão das mídias sociais. Não é pecado tê-las. Abrir um pouquinho mão da televisão. Se separar de algumas coisas. E buscar com intensidade a presença do Eterno. Nós vamos contemplar o avivamento da terra. Nós vamos contemplar o grande avivamento sobre a terra. Pastor, quais são os efeitos do avivamento? Todo avivamento que acontece através de uma igreja ocasiona na sociedade um impacto espiritual muito forte. Porque quando tem avivamento, o aumento do divórcio tem que cair por terra. Aleluia. A imoralidade sexual vai frear. O inferno tem que recuar, tem que retroceder. Aleluia. O aumento da criminalidade, o aumento das drogas, o aumento da prostituição. Aleluia. O avivamento vai frear. Aleluia. Todas essas coisas que estão acontecendo na terra. Se vocês querem vivenciar um avivamento na terra, comece a sair do alcoolismo, comece a sair do relaxamento espiritual, comece a descer na madrugada, comece a jejuar, comece a orar, comece a buscar, comece a descer na presença do Eterno. Eu quero viver essa vida de mediunidade. Uma semana está cheia de fogo, na outra semana está na carne pura, uma semana está cheia de fé, outra semana está na incredulidade só, uma semana está no otimismo, na outra semana está no pessimismo, uma semana está bem, outra semana está mal, uma semana ora, na outra semana não ora. Isso não é avivamento, mas Deus me trouxe aqui nessa noite para declarar sobre essa igreja. Levanta a igreja, levanta a igreja, saia da igreja, saia da negatividade, saia da negatividade. Abre essa boca da glória, abre essa boca da glória, abre essa boca da glória. Meu servo, estou eu te treinando para um novo tempo, porque tu és um Abacuque na minha presença. Te entreguei essa grande ferramenta, a ferramenta da adoração e do louvor. Tenho eu te consagrado para coisas maiores. Tu não vai passar a vida inteira aqui nesta casa. Eu tenho uma projeção maior diante de ti, que muitas pessoas se perguntarão: por que Senhor tu colocou ele lá naquele lugar? Mas há uma promessa sobre a tua vida. Meu filho, continue se consagrando diante de mim. Meu filho, continue me buscando, porque vai acontecer na tua vida. Vai acontecer coisas grandes. Meu filho, estou eu me levantando neste tempo como Ezequiel. Tu vai passar em muitos vales, e eu vou te usar para um grande avivamento nessa terra. Tu vai adorar o meu nome, tu vai profetizar, e eu vou fazer. Muitos vales nossos secos ressuscitarão. Muitas famílias serão restauradas. Vidas cansadas e sobrecarregadas, eu vou restaurar quando tu abrires a tua boca na terra. Há uma projeção, homem, sobre a tua vida na terra. Se prepare, porque vai haver
na minha presença. Não tenha medo, minha filha, porque eu te chamei pelo teu nome. Não tenha medo, porque tem uma obra para tu e teu esposo fazer para mim. Tem uma obra para vocês dois fazerem para o meu reino, e vocês vão fazer. Vão fazer porque o céu já decretou, o céu já falou, e vocês vão fazer. Diz o Senhor dos Exércitos. Estou eu visitando tua saúde. Estou eu visitando teu organismo. Vai recebendo que eu estou tocando nos órgãos internos dentro de ti. Estou eu tocando dentro dos teus órgãos internos, diz o Senhor. Estou eu mudando os teus órgãos internos. Estou eu visitando a tua estrutura óssea, a tua estrutura física. Tu vais ser uma coluna de ferro na minha presença. Não bater, mas tu vai permanecer em pé. Mulher, eu não quero ver tu parada. Eu quero ver você se envolvendo na minha obra e na minha presença, diz o Senhor. Faze a minha obra, anda na minha presença e segue perfeita, porque eu vou trazer um avivamento na terra. Recebe a bandeira da vitória nessa noite. Por vezes eu ia falar contigo, já tenho contemplado os vales e os desertos que tu já passou, as dificuldades da caminhada, os espinhos e as pedradas. Mas Deus está dizendo, mulher, estou eu recobrando ânimo em ti, porque tu vai continuar na minha presença, mas a vitória vai chegar. Deus vai me surpreender e não vai demorar. Acontecendo neste lugar. Se prepare, porque haverá